A presidente do FEMERGS, a Clarice Mainardi. Tem 10 minutos, Clarice. Obrigado. Tá? Se eu passar, eu tenho certeza que o senhor vai compreender. Eu gosto de falar em pé para estar ao lado dos meus colegas servidores públicos municipais. Sei da preocupação da administração pública e eu não conheço profundamente, só sei que nos últimos anos Santa Rosa sempre cresceu a receita corrente líquida, que é o que nos paga. Com respeito ao seu trabalho, eu digo que os vereadores têm que ter um trabalho mais voltado para entender o que é o piso do magistério e o que é o Fundeb. As pessoas mais antigas devem lembrar que o primeiro plano de educação feito nesse país, quem estudou e teve bons professores valorizados e pagos sabem que Getúlio Vargas criou, destinando 10% de toda a receita orçamentária do país para que se fizesse educação. Sabe o que aconteceu? Corrupção. Porque na minha região de Três Passos só tinha uma escola pública e os outros pais lavavam roupa para fora para pôr os filhos na escola particular. Situação que mudou. E é apolítico, senhores. É apolítico. É uma questão de inteligência e valorização do povo brasileiro. Digo por quê? Porque o Conselho de Educação surgiu com uma pessoa que eu admiro muito, que deveria ter sido presidenta desse país no lugar do marido dela, Dona Ruth Cardoso, que idealizou os conselhos. E nesse momento eu fico triste, porque em 95 eu vim aprender a fazer conselho em Santa Rosa. Em Santa Rosa eu vim de Tenente Portela para aprender com o então prefeito da época como se fazia conselho, como se ouvia a população para governar para a população. Coisa que hoje, infelizmente, nem na justiça estamos vendo muitas vezes, porque só se fala em orçamento e se dispensa a riqueza mais importante que o município tem, que é o cidadão, e em cima do cidadão, as crianças que merecem uma educação de qualidade. E eu fico triste quando dizem que vai causar prejuízo no RPPS. Prejuízo no RPPS foi causado pelos maus gestores que usavam o dinheiro para a obra e agora o município tem que devolver. Eu tenho pena da população dos municípios, porque daí nos discursos inflados politicamente, Jonas, dizem que a culpa é nossa. 40% dos servidores públicos municipais do Rio Grande do Sul ganham como base menos que o mínimo. O salário dos professores dentro do país, o Rio Grande do Sul está perdendo para o Nordeste. O nosso orgulho de gaúcho que falávamos que era um povo politizado, um povo educado. Eu estive no MEC com as professoras do Nordeste. As professoras do Jardim de Infância têm pós-doc. Você sabe o que é pós-doc? Como é que alguém vai fazer pós-doc para ganhar 4 mil e poucos reais por mês? Lembrei. Porque tem uma assessoria externa que eu gostaria de saber se o cuidado com o orçamento é o mesmo quando se paga essa assessoria, que tinha um assessor jurídico, eu respeito muitos assessores jurídicos, mas eu conheço um pouco de direito e sei que a hermenêutica é usada para me favorecer quando eu quero. Porque tem um cidadão que eu soube que veio até para aqui por Santa Rosa dizer que se o piso do magistério continuar, os professores vão ganhar mais que os prefeitos. Pois eu acredito até que deveriam, porque são os professores que vão criar bons prefeitos. Eu fico triste. Pessoal, vamos manter a ordem, tá? Eu fico triste quando eu vejo que o orçamento vale mais que a vida do professor. E isso não é partidário. E deixo claro para vocês que eu enfrentei problemas em municípios que são do partido que criou o Fundeb. Porque o Fundeb ficou 20 anos numa sala de aula, sendo estudado. É o único projeto político deste país redondinho. Talvez porque a dona Ruth Cardoso seja socióloga e entendia o que era preciso para uma sociedade. Que ela só existe se houver educação. E educação tem que ter professor que não esteja preocupado em pagar conta, não esteja preocupado em pagar o aparelho dental do filho, em que esteja, no momento de dar aula, totalmente concentrado no seu aluno. Isso não é possível com o salário que temos hoje.
Gente, nós temos na FEMERGS a relação dos salários e diárias dos CCs de todos os municípios. Garanto que muitos ganham mais de 8, 10 mil por mês. Por que que o professor tem que ficar com 4 mil e pouco? Gente, eu peço aos vereadores um pouquinho de cuidado, porque quem é que vai substituir vocês? Ou vocês todos acham que os gestores de hoje são imortais, são Highlander? Nós precisamos preparar uma geração que faça de Santa Rosa um município pujante. E continuo dizendo que hoje é com sentimento de dor que eu venho aqui. Porque foi aqui que eu aprendi sobre como se faz Conselho de Educação. Foi aqui que eu aprendi sobre o Conselho de Saúde, que eu fiz parte 20 anos. Quando se levava em consideração a voz do cidadão. Hoje é tudo em assessorias, escondidas num gabinete, ninguém conversa mais. E aí dizem que é culpa da internet. Não, é mais fácil. Presidente, a senhora se abstenha ao projeto, tá? É o projeto que eu estou falando. É o projeto. Inclusive, o Fundeb é o único que permite que vocês peguem dinheiro da educação para pagar parte do passivo do RPPS. Até isso, e o único estado do país que permite isso é o Rio Grande do Sul. Quanto ao que o senhor disse, não lembro o nome dele, que o piso não existe na carreira, não. Falei agora, a FEMERGS esteve ontem num curso da DPM, não existe nada em relação ao STF sobre isso, o que pode gerar um passivo muito maior no futuro para o município de Santa Rosa, porque foi aprovada uma lei agora que eu acho que Santa Rosa não consegui encontrar. Talvez os vereadores consigam me dizer, porque já passou o prazo dela ser colocada na Câmara de Vereadores. A lei do cuidado com os professores, lei 14.681. Porque projetos como esse têm causado os danos mentais nos professores no Rio Grande do Sul inteiro. Eu estive na conferência do trabalho precarizado essa semana com o Tribunal, com o Ministério Público do Trabalho. E lá está uma das discussões levantadas por nós, e vamos a Brasília, é este fato de que não querem pagar o piso que é constitucional. Os municípios contratam quantos querem desrespeitando a Constituição, que é dinheiro que prejudica o RPPS. Cada contratado prejudica o RPPS em muito. E isto daí não se lembra que é constitucional. Eu sei que parece que a gente é contra o município, mas é muito pelo contrário. O que a gente quer é servidores públicos que amem o seu município e cuidem das crianças. E conforme a DPM disse, não saiu nada. E o único estado que derrubou, por sinal, é o mesmo senhor que disse que vocês iam ganhar mais que os prefeitos. Queria saber, doutor Sávio, que estava aí, quanto vai ganhar, né? Porque parece-me que agora ele quer cobrar em cima dos orçamentos dos municípios, não mais do salário dos professores. Então, esse projeto, eu vejo que ele tem muito a ser discutido. Concordo que nós devemos negociar, mas aqui eu não vi nada a não ser acabar com a carreira dos professores. Gente, esse projeto ridiculariza o professor que pega dinheiro, deixa a família no final de semana para fazer um mestrado, ou a prefeitura aqui de Santa Rosa paga isso para os professores. Sabe quanto está um doutorado? 100 mil reais. E aí não querem dar para o professor com doutorado que vai cuidar? Isso é um desrespeito sem igual. E outra situação no projeto que está irregular e é, sim, inconstitucional, nós evoluímos. A gente não pode mais trabalhar como se trabalhava em 1970, 80 nas prefeituras. Antes do piso ser construído, os professores só tinham magistério. Porque lá em Três Passos, um professor conseguia ir fazer faculdade. Os outros só tinham magistério. Para melhorar a educação, o governo da época pediu que os professores tenham curta, tenham plena. Isso é obrigação pagar. O dinheiro do Fundeb, que não é usado nos professores, ele não fica no município, ele volta para o Fundo da Educação Nacional. E aí, o Rio Grande do Sul fazendo projetos desse tipo, que eu não entendo como é que pode não ser discutido com a comunidade, porque a Constituição diz que o projeto
tem que ser estudado de acordo com a realidade do seu município. E isto ali é a realidade das assessorias externas, que tem medo que o professor ganhe demais, tem medo que o professor crie bons alunos. Desculpa dizer, mas este projeto, aprovado como está, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, que só existe em cima da educação, e é uma afronta aos professores que deixaram filhos, finais de semana, para fazer um mestrado e um doutorado. E o piso foi criado em cima do M0. O piso é pro magistério. Quem está acima já tem que ganhar um percentual a mais. Até acho que vocês devem concordar com esse projeto. Se a partir de agora a Prefeitura de Santa Rosa pagar todo mestrado, todo doutorado para todos vocês. Porque aí eu vou dizer uma coisa que me dói, como gaúcha e como morador aqui dessa região, porque eu sou de Três Passos. Aí os professores vão se formar e vão embora para o Nordeste. Porque não é à toa que o Nordeste é campeão nas Olimpíadas hoje em todos os setores, porque professor que não consegue pagar suas contas por causa de um salário baixíssimo, R$5.000, você sabe o que significa isso? Meio salário mínimo, porque ainda, já que falaram tanto de Constituição, a Constituição não revogou a lei que Getúlio Vargas fez do salário mínimo. E lá diz que o salário mínimo deve ser 10 cestas básicas. Faço a conta, no Rio Grande do Sul, uma cesta básica está R$920. Quanto seria o salário mínimo? É vergonhoso dizer que estão pagando muito, que vão quebrar o município, pagando R$4.800 para quem tem um doutorado. Desculpe, mas é que dói ver a educação sendo colocada desta forma num município tão grande e respeitado como Santa Rosa.